Fala, fiel, canal Fanático Bicolor. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Bruno. Você sabe, esse é o canal da fiel torcida Bicolor, a maior torcida do estado. Pessoal, vamos agora fazer o pré-jogo de Coritiba e Paysandu, certo? Jogo hoje no Couto Pereira, 18h30, Coritiba e Paysandu, e a gente vai detalhar tudo para vocês, dar as informações que a gente pôde coletar do nosso adversário e do Papão. Primeiro, pessoal, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, humildemente, apertar o sino das notificações, clicar no gostei, para os nossos vídeos sempre estarem sendo mais divulgados e mais pessoas estarem vendo. E quem puder ajudar no Pix, qualquer valor, 1, 2, 5 reais, 50 centavos, qualquer valor para o nosso canal melhorar ainda mais, pessoal. Esse canal é seu, da fiel torcida. Vamos lá, pessoal. Pré-jogo, Coritiba e Paysandu. Coritiba e Papão da Amazônia. Pessoal, o Coritiba, vamos falar primeiro do nosso adversário, como a gente sempre faz nos nossos pré-jogos, né? O Coritiba está em primeiro lugar, ele é o líder do campeonato, líder da Série B. Ele tem 33 pontos, ele fez 16 gols e só sofreu 6 gols. É uma defesa bem sólida, né? Um time que em 16 jogos só sofreu 6 gols, é um time que tem uma solidez defensiva importante, né? Ele está invicto a 9 jogos, ele está levando uma invencibilidade de 9 jogos, sendo que nesses 9 jogos de invencibilidade, ele venceu 7, empatou 2, tá? Um time bem sólido, bem consistente. O desfalque deles hoje é o zagueiro Maicon, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Ele é desfalque do Coritiba hoje, o zagueiro Maicon. Em compensação, ele vai ter a volta de 3 jogadores. Ele vai ter a volta do lateral Bruno Melo, lateral esquerdo, do volante Felipe Machado e do atacante Lucas Ronier. Estavam cumprindo suspensão no último jogo contra o CRB e estão voltando contra o Papão. Bom, o Coritiba, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês que eu podia observar, pude pegar de informação. Fora de casa, ele é um time que atua de forma reativa, em transição. Ele pegou muito sufoco do CRB no último jogo e foi fazer o gol lá no final, nos últimos minutos. Um jogo que já estava se direcionando para um empate injusto, porque o CRB atacou demais. E mesmo assim o Coritiba lá nos últimos lances, um dos últimos lances, ele conseguiu fazer 1-0 e ganhou o jogo. Ele é um time que tem um técnico Mozart. Vocês sabem quem é o técnico do Coritiba, Mozart. E o jogo é num campo muito bom, Couto Pereira, um gramado bom, um campo grande. Algumas curiosidades, a fiel torcida, principalmente a Terror Bicolor, ela tem amizade com o Império Verde, com a torcida do Coritiba, então o torcedor do Papão lá vai ser muito bem recebido, ninguém vai ser importunado, ninguém vai ser xingado, pode ir de camisa. Fiquem atentos, a nossa área lá vai estar lotada, a nossa área destinada à fiel torcida, eu tenho certeza disso. E tem alguns vídeos até nas redes sociais aí da torcida do Papão e do Coritiba confraternizando juntas em ambientes e tal. Então é uma torcida amiga, então a gente não vai ter problema nenhum. Quem for pro Couto Pereira torcer pro Papão vai ser recebido de uma forma cordial, tá? O Coritiba, ele tem um estilo de jogo que ele atua principalmente fazendo o quê? Fazendo com que os atacantes fiquem fazendo muito rodízio. O da direita vai para a esquerda, o da esquerda vai para a direita, o que está no centro vem buscar bola, no caso o Yuri Castilho. Então ele é um time que ele tem uma movimentação muito constante, e o Paysandu tem que ter cuidado nisso. Como eles vão jogar em casa, a tendência é que eles venham para cima para tentar abrir o placar logo, mas eles não vão conseguir, né? E o Paysandu tem que estar muito atento, principalmente nos primeiros 20 minutos.
O Paysandu não pode jogar recuado. O Paysandu tem que jogar de uma forma consistente, lutando por cada espaço de campo, por cada bola. E vai ser um jogo difícil pela qualidade do Coritiba, tá? É um jogo de um time que já está acostumado a jogar Série A, mas já está há alguns anos, o Coritiba já está há alguns anos na Série B. E isso está incomodando muito eles lá, que são acostumados a estar em Série A. O provável time do Coritiba para hoje. O goleiro é Pedro Morisco. Lateral direito, Zeca, que ele jogou no Santos, lateral experiente. A zaga central é Guilherme Aquino e Jaci Maranhão. Jaci Maranhão não esconde de ninguém que é Paysandu, que é apaixonado pelo Paysandu. Fez aquele gol histórico contra o Botafogo da Paraíba no Mangueirão com 55 mil pessoas. E eu me lembro do último jogo que ele fez aqui contra o Paysandu. Ele estava no Operário ano passado. E teve uma hora que a torcida cantou o nome dele, ele chorou. Ele chorou dando entrevista. A torcida cantou o nome dele pelo Operário, gritou o nome dele, ainda muito grato pela questão dos gols contra o Botafogo e pela luta que ele sempre fez. Ele chorou e a gente percebeu que aquele dia ele jogou muito nervoso, ele não conseguiu jogar, ele saiu até no meio do jogo aquele dia. Então, ele é o quarto zagueiro do Coritiba. Jaci Maranhão e o Bruno Melo, lateral esquerdo. O volante é Felipe Machado, que está voltando de suspensão. Seba Gomes e Josué, meio campo do Coritiba. Essa trinca de meio campo, tá? O ataque, eles vêm com 3 atacantes. Lucas Ranier, o Yuri Castilho, que é um atacante perigoso, parece que tem que ter muita atenção com ele. E o Della Torre, tá? Que também é um atacante perigoso. O Della Torre, se eu não estou enganado, é o mesmo que jogou no Amazonas. Ele é um atacante que já deu muito trabalho pra gente. Tá bom de Coritiba, vamos falar do Papão, pessoal. Papão está em 18º lugar. Papão fez 11 gols e sofreu 17. Nós temos um saldo de -6, certo? Suspenso, nós temos o Rossi e o Thalisson. O Thalisson, já falei um monte de vezes aqui, forçou o amarelo porque não ia poder jogar com o Coritiba, porque é jogador do Coritiba, está emprestado. Então o Thalisson é muito inteligente de forçar o amarelo. O Rossi, é complicada a situação do Rossi um pouco, ele está com uma fibrose, um diz que é fibrose óssea, outro diz que é fibrose muscular. E eu não vi nenhuma nota oficial do Departamento Médico do Paysandu, eu não vi, tá? Se o Paysandu lançou essa nota oficial, por favor, comentem para mim. O que eu vi é comentários de setoristas do Paysandu, um diz que é fibrose óssea, outro diz que é fibrose muscular. Tem diferença, Bruno? Tem muita. Fibrose óssea é uma cicatrização excessiva no osso, fibrose muscular é uma cicatrização excessiva no músculo. Cada um tem um tempo de recuperação diferente, um modo de recuperação diferente. Infelizmente o Thiago Heleno sofreu uma lesão no joelho, no treinamento, antes da viagem, nem viajou. Seria o jogo do Thiago Heleno porque ele ia entrar no lugar do Thalisson, seria o jogo para ele voltar, seria o jogo para ele de repente até se firmar como titular. E um rival que ele já está acostumado, que é o Coritiba, já que ele jogou muitos anos, 9 anos no Atlético Paranaense, mas infelizmente o Thiago Heleno não vai jogar. Tive a informação também que o Luan Freitas machucou e se preocupa demais em confirmar essa informação, mas a informação que está tendo em algumas redes sociais é que o Luan Freitas, que seria o possível substituto do Thiago Heleno, também contundiu e isso preocupa muito. Bom, pessoal, como é que eu acho que o Paysandu tem que entrar para esse jogo? O Paysandu tem que entrar de uma forma muito firme, muito séria. Nós temos muita camisa, a gente não tem que ter medo de nenhum time e a gente não pode jogar muito atrás. Eu não quero que o Paysandu faça aquele jogo que fez contra o Avaí, tá? Aquele jogo a gente levou sorte de conseguir um ponto. O Paysandu não pode jogar daquela mesma forma que jogou contra o Avaí. A gente corre sérios riscos de perder o jogo. E a gente não pode abrir mão de uma vitória, a gente tem que jogar muito. O Coritiba tem as qualidades dele, só que a gente tem que fazer valer a força da nossa torcida e da nossa camisa. Cada jogador tem que se doar ao máximo. Eu pego muito uma frase que o Claudinei falou, que ele gosta de intensidade, que o jogador tem que correr até não aguentar mais. Se ele não só aguentar correr 10 minutos, ele se mata 10 minutos. Se ele aguentar 40, que ele se mate 40. Tem 5 para entrar no lugar deles. Então o Paysandu tem que ter muita intensidade. O Paysandu não pode ir para esse jogo do Coritiba achar que é um jogo perdido. Vamos entregar os 3 pontos porque os caras são bons. Não é assim. A gente precisa de ponto. Os outros times que estão atrás estão ganhando e isso é preocupante.
Então o Paysandu tem que ir muito sério, disputando cada bola e lutando sim por uma vitória. Que seja uma, duas bolas que a gente consiga de transição, a gente faça os gols, a gente seja efetivo para vencer esse jogo que é muito, muito importante, pessoal, contra o Coritiba. Pessoal, então com todos esses desfalques, essas indefinições, vamos tentar escalar o Papão. Gabriel Mesquita, goleiraço. A lateral vai ficar entre Brian ou Edilson. Para mim, entre o Brian, porque ele gosta do Brian. Se fosse eu, colocaria o Edilson, mas eu acho que ele vai pôr o Brian. Eu colocaria o Edilson. Bom, a zaga, se não jogar, Luan, o Thiago já não viajou, o Thiago Heleno, então vai ser Maurício Antônio e Novígio, provavelmente, a zaga. O Quintana ainda está se recuperando, tem pouca chance de entrar jogando o Quintana. E o Heverson, lateral esquerdo. Bom, é o Heverson, não sei se ele vai entrar com PK para segurar mais, e até então eu creio que seja o Heverson. O meio campo eu creio que ele vai entrar com 3 volantes, pessoal, ele vai querer segurar. Então para mim ele vai entrar com o Ronaldo Henrique, o Vilela e o Anderson Leite. Tenho quase certeza que ele vai entrar com 3 volantes. Eu entraria com Ronaldo Henrique, Vilela e Denner ou Marlon. Eu entraria assim, mas eu acho que ele vai entrar com 3 volantes. Nem vou tirar tanto a razão dele. E o ataque é o Vini, não tem muito o que fazer no ataque, porque a gente está sem atacante também, é o Vini Faria, que a gente espera que jogue bola, só jogou no reparo contra a Cadela de Peruca, o Garcês e o Diogo Oliveira, e aí ele pode também ver essa questão do Marlon. Eu acho que ele entra com o Vini Faria, com o Diogo Oliveira mais centralizado, para fazer aquela bola aérea, e com o Garcês fazendo sendo o nosso válvula de escape, certo? Papão, ele vai jogar esse jogo tendo que ter muita tranquilidade, mas ao mesmo tempo muita seriedade. Infelizmente, a nota triste, revoltante, é a escalação desse técnico, desse árbitro Marcelo de Lima Henrique, o árbitro do VAR lá, que chamou o outro árbitro Kleber para dar o pênalti. O cara dizendo para ele que não foi pênalti, mesmo olhando no VAR, ele disse que foi pênalti, graciosamente, a CBF escala, a comissão de arbitragem da CBF escala esse árbitro para apitar contra o Paysandu, depois de ter prejudicado o Paysandu um jogo antes. O vice-presidente do Paysandu, Márcio Tuma, diz que conversou com a comissão de arbitragem. Achei ingenuidade dele, de que conversou com a comissão de arbitragem e vai dar um crédito para a comissão de arbitragem, porque a comissão de arbitragem disse que o Paysandu não vai ser prejudicado. Quem garante que o Paysandu não vai ser prejudicado? Diz que o Paysandu tem tranquilidade, que o Paysandu não vai ser prejudicado. Estranho isso aí, né, pessoal? Bom, vamos ser inocentes a tal ponto e vamos torcer para ele não prejudicar o Paysandu. Esse artista, Marcelo de Lima Henrique, né? O Paysandu fez nota de repúdio, mas depois foi lá conversar. Cadê o vice-presidente da CBF aí? O que você faz, meu rei? Hein? O que você faz aí? Você é Paysandu, é? Hein, seu Ricardo? Você é Paysandu? Ou você foi presidente do Paysandu por quê? Por status? Tá certo. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso pré-jogo de Coritiba e Papão, hoje, 18h30, contra o Pereira, todo mundo de olho, vai dar papão, vamos torcer, vamos confiar. A gente não desiste nunca. Essa fiel torcida foi formada no sofrimento, na guerra, na luta e num monte de conquistas, à base de muita luta, muito sangue derramado. E esse Papão nosso vai conseguir sair dessa zona maldita. Tá certo? Vamos ver o jogo. E depois do jogo, tem pós-jogo, Coritiba e Papão, se Deus quiser, com uma vitória. Tá certo? Tamo junto, pessoal. É nós, Papão. É nós, fiel.